João Vieira Lopes, bem-vindo à redação do Negócios, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Governo está a preparar o Orçamento de Estado para 2025, ao mesmo tempo que negocia com os parceiros. Estamos a conversar nas vésperas de uma reunião da Concertação Social. O salário mínimo será um dos pontos em cima da mesa. Aparentemente, do lado do Governo ainda está tudo em aberto. Qual é a vossa posição relativamente àquilo que se tem falado? Admitem ir mais longe do que os 855 euros previstos no acordo? Em primeiro lugar, para irmos para além dos 855, ou seja, no fundo, é para irmos além dos indicadores económicos base, seja a inflação, seja o aumento da produtividade, seja o crescimento da economia, que andam todos na casa próximos dos 2%, mas não mais que isso. É necessário ver que condições é que o Governo pensa poder dar às empresas para absorverem precisamente e ir além dessa situação das variáveis económicas históricas para o cálculo do salário mínimo. Portanto, da nossa parte, admitimos, estamos a falar com o Governo, pensamos que as empresas, neste momento, há uma certa, não se pode dizer que estejamos em recessão, claro que cada setor tem a sua história, mas nota-se alguma desaceleração económica em geral. E por isso a expectativa é de ver em que pontos é que nós conseguiremos melhorar condições para as empresas para que elas aceitem esta situação. Portanto, da nossa parte, há algumas questões que são fundamentais. A primeira é claramente o IRC. Já lá vou. Existem depois outras áreas que nós gostaríamos também de ver como é que se podem integrar eventualmente num acordo, a área laboral, mais algumas questões fiscais, questões económicas, enfim, tudo isto são situações que têm que ser vistas no seu conjunto. Portanto, posso concluir que admitem ir mais longe, não sei se tem um limite para isso, já se fala até em 870 euros, mas mediante condições, ou seja, com algo em troca para as empresas. Com algo em troca para as empresas não é propriamente aqui a sessão de troca, é algo que permita as empresas absorverem essa tipologia de aumentos sem pôr em causa a viabilidade de bastantes delas, porque quando se discute o salário mínimo, há alguma tendência, quer, enfim, da comunicação em geral, quer dos próprios sindicatos, para comparar com os lucros de algumas grandes empresas, etc. Bom, o que acontece é que o nosso tecido empresarial é um tecido empresarial essencialmente PMEs e microempresas e é nessas e em muitas dessas que se reflete de uma forma mais aguda estas mexidas no salário mínimo, assim como no caso da CCP nós temos todo um conjunto de setores de serviços às empresas, que vão desde a limpeza, à segurança, aos contact centers, etc., que também são setores bastante sensíveis precisamente às variações do salário mínimo, umas vezes diretamente, outras vezes em tudo o que isso arrasta, até em termos de contratação coletiva. Por isso, digamos que nós estamos na expectativa de ver que rúbricas é que o Governo está disposto a abrir nesse sentido. Tocou na questão do IRC, uma questão que está diretamente ligada ao Orçamento do Estado propriamente dito. Considera que o modelo preconizado pelo Governo é suficiente? Que alternativas podem ser equacionadas caso estas negociações com o PS não permitam avançar com aquilo que estava previsto? Em nossa opinião, nós estamos de acordo claramente com a baixa da taxa do IRC. Nesta medida, faseada até 2026? Sim, faseada. Aliás, nós até estivemos ligados historicamente a um acordo que houve entre o Governo de Passos Coelho e o PS, precisamente nesse sentido, fomos um dos intervenientes nessas negociações. Portanto, estamos de acordo.
Agora, achamos que é insuficiente essa formulação. Porquê? Porque o número de empresas que paga IRC é limitado, mas consideramos que é um incentivo ao investimento, quer português, quer estrangeiro, em particular por causa dos rankings internacionais em que o Portugal está, enfim, nos patamares de cima em termos reais do IRC, que não é só a taxa, mas é todo aquele conjunto de alcavalos que são as tributações autónomas, que são, enfim, todas as outras partes, exatamente, para os municípios e para o Governo. Por isso nós achamos que deveríamos agregar duas situações à proposta do Governo. A primeira era atuar sobre as tributações autónomas, que são um imposto injusto, é um imposto sobre custos, e que, em nossa opinião, tem aí uma vantagem. É porque é uma satisfação transversal das necessidades de todas as empresas. E, portanto, é completamente transversal, todas as empresas pagam tributações autónomas sobre custos. Portanto, aí nós achamos que se devia caminhar para a extinção das tributações autónomas, admitimos que seja, digamos, feita faseadamente. Naturalmente, achamos que tem lógica manter para as despesas, as chamadas despesas confidenciais e outras despesas sem comprovativo. Exato. Agora dizemos para aquelas áreas que vão desde o caso das viaturas a outros, quer dizer, que devia ter uma componente. Nesse aspecto, ultimamente já temos tido alguma receptividade por parte do Governo em relação a essa questão. E outra também é aquela taxa reduzida de 17% para as PMEs, que neste momento que o Governo se propõe baixar até 12,5% também faseadamente, estamos de acordo, mas achamos que o valor a que fosse aplicada não deviam ser apenas os 50 mil euros, como é atualmente, mas deviam ser 100 mil euros, até para tomar em conta a inflação e todas as situações que se seguiram a este período conturbado. Portanto, aí, em relação ao IRC, nós, digamos, vemos positivo baixar as taxas, mas em complemento achávamos que devia ser um mix de todas estas situações. Mas a questão é, se o Governo tiver de voltar atrás, considerando estas negociações com o PS, que alternativas é que podem, a seu ver, ser mais ou menos razoáveis para encontrarmos aqui este meio termo? Não, para nós o que deve funcionar é isto. Se o Governo voltar atrás, o Governo terá que o justificar, mas nós não assinaremos nenhum acordo, nem subscreveremos qualquer medida que não tenha um mix destas três que eu apresentei, nós, CCP. Okay. Tocou há pouco também na questão da legislação laboral. A seu ver, que há aqui várias questões, várias medidas que, até segundo a própria Ministra, merecem ser revisitadas no atual acordo. A seu ver, o que é mais premente neste momento incluir? Bom, há 3 ou 4 questões que nós já colocamos ao Governo. Portanto, uma delas continua a ser o banco de horas individual, que nós pensamos que é necessário e que, aliás, a maior parte dos trabalhadores até são partidários do banco de horas individual e as empresas acabam, na prática, por fazer praticamente bancos de horas individuais negociados de uma forma informal. De uma forma informal. Quer dizer, portanto, isso é uma questão importante. Outra questão também que tem a sua importância tem a ver com, digamos, esta questão do outsourcing, que estava num daquelas legislações que o Governo anterior promoveu e que nós consideramos que a postura do Governo era inconstitucional. Até apresentámos pareceres nesse sentido, ou seja, de impedir a utilização do outsourcing em todas as situações. Consideramos também que o problema das baixas das autodeclaradas, a experiência demonstrou que se estão a atingir níveis exagerados
e todos concentrados no fim de períodos de férias ou no fim de feriados, etc. E, portanto, nós achamos que essa a legislação deve ser revista. Revista no sentido de terminada? Eliminada? Pode não ser terminada, mas tem que se definir mecanismos de fiscalização, por um lado, e, por outro lado, tem que, se calhar, diminuir o número de dias e de autorizações que as pessoas possam ter nesse sentido. Porque já saíram estatísticas recentes, não é? Este ano. Aliás, nós, quando aprovámos condicionalmente e pedimos um balanço passado um ano, não é? E passado um ano verificou-se, de facto, que havia uma excessiva concentração, como digo, a seguir a períodos de férias, a seguir ao Natal, a seguir ao 1º de janeiro, enfim, etc. Portanto, isso é uma área onde nós achamos que também. Por outro lado, os empresários continuam-se a queixar de um número excessivo de pessoas que pedem aos serviços de emprego e que depois, enfim, não aceitam os lugares que lhes são propostos, e achamos que também devia ser repensado o conceito de chamado emprego conveniente. É uma área que nós julgamos que também tem a sua importância. Portanto, não temos posições maximalistas, mas achamos que alguns destes mecanismos têm que ser repensados. Voltando novamente ao Orçamento do Estado propriamente dito, ou à proposta, é muito importante que seja aprovado. Qual seria o impacto de ser chumbado do ponto de vista das empresas? Bom, as empresas gostam, acima de tudo, de estabilidade e previsibilidade, independentemente dos governos. Não sabemos quais serão as consequências do chumbo do orçamento. Para nós era positivo que houvesse, digamos, uma aprovação orçamental que nos desse alguma previsibilidade para fazer orçamentos das empresas, previsões para os próximos anos, etc. Portanto, em geral, nós somos partidários sempre da estabilidade. Enfim, os ciclos políticos funcionam com as eleições, mas uma mudança frequente preocupa-nos. Aliás, mesmo, por exemplo, os orçamentos de Estado, há coisas que nos preocupam, porque cada orçamento de Estado é quase uma reforma fiscal, quer dizer, obriga, por exemplo, as empresas a alterarem o sistema informático. A maior parte delas trabalham em outsourcing, é um custo extra, quer dizer, etc. Portanto, por isso, dentro desta lógica, nós consideraríamos mais positivo que houvesse um orçamento que nos desse previsibilidade para trabalhar. Orçamento agora à parte. Qual tem sido a dinâmica do setor do comércio e serviços durante este ano e quais são as suas perspectivas para o próximo ano? Bom, vamos lá ver. As perspectivas são muito diferentes, porque na CCP nós temos desde o comércio de proximidade, estes serviços às empresas que eu já referi, temos os setores dos transportes, os setores do automóvel, enfim, setores até ao software e outros, quer dizer, que são muito diversos. Agora, o que nós notamos é algum abrandamento global da atividade económica, nota-se algumas consequências em termos de algumas zonas do país, nomeadamente com a quebra da exportação têxtil e calçado, quer dizer... E fechos também. Insolvências? Sim, insolvências, não, e layoffs, quer dizer, ou seja, notam-se quebras de poder de compra, e por isso é que nós, enfim, temos grande expectativa no facto do Governo ter permitido algum choque fiscal significativo, e este conjunto, enfim, de medidas que nos é apresentado é muito limitado. O Governo apresenta, e nós estamos de acordo, digamos, um objetivo de tentar que o salário médio também evolua, porque a experiência demonstrou
que o facto de termos estado a aumentar o salário mínimo ao longo dos anos, digamos, para além dos indicadores económicos, no fundo o que provocou é um achatamento, ou seja, uma aproximação do salário mínimo, do salário médio e das medianas, não é? O Governo pretende incentivar, digamos, nessa situação, pretende incentivar o aumento dos salários médios também, abre a porta para algumas medidas no género ou do tipo da questão do acordo anterior, que dava alguma bonificação em termos de IRC, majorando os custos de pessoal em certas vertentes, em termos de as empresas que aumentassem a média dos salários equivalente em percentagem à média do salário mínimo. Nós não temos um balanço feito da eficácia disso. O Governo, enfim, tem proposto medidas nesse sentido, nós por princípio aceitamos. Estamos de acordo também com um incentivo, que aliás estava no programa do Governo, em termos dos prémios de produtividade poderem ser isentos de TSU e de IRS. Achamos positivo que isso seja feito, mas que sejam prémios de produtividade. Agora, isso abrange um leque relativamente pequeno, enfim, provavelmente a maioria são quadros intermédios ou superiores, e determinadas tipologias de empresas não abrange a maior parte do nosso tecido empresarial. Portanto, digamos, estamos abertos a discutir, digamos, com o Governo soluções e saídas para estes problemas, mas achamos que o conjunto de medidas com que o Governo, de certo modo, nos abriu a porta, ainda não é claramente, digamos, adequado, digamos, a podermos melhorar a competitividade das empresas. Gostaríamos de mais medidas na área da capitalização das empresas, que é um problema estrutural das empresas portuguesas. Finalmente, que se pudesse fazer um acerto de contas entre os aspectos fiscais que as empresas têm que pagar e os contratos do Estado que, digamos que com bastante frequência se prolongam os pagamentos, se atrasam os pagamentos, poder fazer algum sistema de encontros de contas. Enfim, queríamos entrar por algumas dessas áreas também que ajudem, digamos, e mais a mais à liquidez das empresas. Exato, mais a mais num país onde o peso do Estado é grande e por isso muitas empresas prestam serviço ao Estado. Assim como em relação ao salário mínimo, insistimos que todos aqueles serviços, como por exemplo a limpeza e outros, em que uma percentagem significativamente dos trabalhadores está no salário mínimo, que esses serviços o Estado permitisse depois ajustamentos nos contratos, porque quando eles fazem os contratos, fazem com o salário mínimo em vigor no ano, e às vezes há contratos de 2, 3 anos, não é? Portanto, nós já conseguimos colocar isso em alguns acordos de concertação social, mas os governos nem sempre têm cumprido. João, mesmo assim, para terminar, ainda olhando agora aqui novamente para o setor em si, volta a estar na ordem do dia a questão da redução dos horários de funcionamento do comércio, o encerramento de domingos e feriados. Isto vem na sequência de uma petição que foi apresentada e vai ser apreciada pela Assembleia da República. Como é que olha para este tema que volta a ser revisitado passados uns anos? Nós aí temos duas vertentes. Em primeiro lugar, Portugal é dos países da Europa em que a janela horária de abertura do comércio é das maiores. Neste momento, vivemos um momento com faltas de pessoal, quer dizer, com dificuldade de empregabilidade. Não é de empregabilidade, não, falta de, enfim, de pessoas... Falta de mão de obra. Falta de mão de obra. Portanto, achamos que esse problema não é tabu, merece ser discutido. Agora, os nossos associados, que são os estabelecimentos comerciais, por exemplo, dos centros comerciais
não são os proprietários de centros comerciais, são as empresas que têm lojas nos centros comerciais. Por exemplo, gostariam que os centros comerciais entre domingo e quinta fechassem às 10 horas, porque nesses dias não há grande negócio, só há grande negócio à noite, à sexta e sábado. Uhum. É uma situação que eu acho que merece ser ponderada. Em relação aos encerramentos, pura e simplesmente aos domingos, como é essa petição, parece-nos que é uma visão um bocado simplista, porque o enquadramento disso, como digo, para nós não é tabu, deve ser discutido, mas é preciso ter em conta, portanto, as lojas das gasolineiras, portanto, é preciso ter em conta há uma série de setores, quer dizer, desde as farmácias a outros, de maneira a poder encontrar-se uma legislação, porque isso a funcionar tem que ser uma legislação generalizada, quer dizer, ou seja, não pode ser deixado em aberto. Por isso, não é tabu, não pensamos que seja uma coisa que se possa definir de uma forma simplista como essa proposta que é apresentada à Assembleia da República, mas estamos dispostos a participar com todos os intervenientes nessas discussões. Mas não tem uma posição preto-branco, pelo que eu percebo dos seus argumentos? Não temos uma posição de dizer é preciso toda a gente fechar aos domingos. Não, portanto, pode-se discutir. Nós estamos a estudar o que é que se está a passar em todos os países da Europa. Na Europa há diversas soluções. Há desde países que fecham ao domingo, países que abrem algumas horas aos domingos, há poucos países com liberalização completa aos domingos. Portanto, em Portugal também houve experiências de fechar X domingos por ano, de horários, digamos, em termos neste momento, horários em termos parciais, etc. Portanto, como digo, não temos uma posição fechada sobre o assunto, mas achamos que ele merece ser discutido, até porque não há necessidade, se houver um equilíbrio, de haver janelas de abertura tão grandes como existem em Portugal. Quer dizer, porque os horários mesmo do comércio de rua em Portugal, muitos deles vêm do tempo em que, por exemplo, o emprego feminino era mais baixo. Às 9 horas da manhã ninguém vai comprar um fato, quer dizer, a maior parte dos países da Europa, por exemplo, abre as lojas às 10, 10h30, 11 horas, quer dizer, portanto, achamos que isto não é um tema tabu, deve ser discutido, por isso não temos, agora, não temos uma posição rígida, nem pensamos que seja uma posição simplista como essa petição que vai resolver estes problemas. Okay. João, assim terminamos esta conversa na redação. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui connosco.